Olá, minha gente. Olha eu de novo aqui. Quero dizer que tenho recebido pessoas na FETASA que assistiram o vídeo anterior e estão reclamando, alguns, do tamanho dos vídeos. Mas isso eu não posso e nem quero me envolver porque não entendo. Mas tenham paciência e se esforcem para assistir, porque realmente acredito que isto seja útil a todos. E útil a mim também, porque me alivia, quita velhas contas, como do vídeo passado, onde já pude tirar uma enorme carga de minhas costas. Mas vamos ao que interessa. Hoje nós vamos falar de erro. Não é sexo. Hoje nós vamos falar de depressão. Esse mal que ataca a milhões e que a cada dia se torna mais difícil de ser debelado, de ser contido, curado. E há muita desinformação sobre isso, principalmente entre o próprio corpo de médicos das diversas áreas. E muita picaretagem também. E o que não é novidade para ninguém, uma intensa participação dos lobbies da indústria de remédios, fármacos, laboratórios, essas corporações medonhas, vampirescas, que se abarrotam com o mercado, muitas vezes espúrio de doenças. Não é da saúde, é mercado de doenças. Prestem atenção nisso. Já se sabe que a depressão pode ser diagnosticada como um desequilíbrio químico no cérebro, devido, sobretudo, à alteração ou redução de neurotransmissores, que são substâncias que permitem a comunicação entre as células nervosas, como serotonina, noradrenalina e outros. Mas eu vou procurar fugir o máximo que eu puder da linguagem acadêmica e procurar, dentro do possível, traduzir para uma linguagem que todos possam entender, popular. A depressão é um quadro indefinido que pode se confundir com muitos outros transtornos, como o bipolar, o pânico, a tristeza mórbida, a apatia, a desistência da vida, que podem coexistir em situações juntas ou separados. Podem ser prolongadas, curtas, crônicas, críticas, e podem levar, ou a depressão pode levar a consequências de leves até graves, fatais. Mas, vejam bem,
Nenhum desses males em si é uma doença. E podem ser catalogados como síndromes, eu diria, para melhor compreensão, como efeitos de origens diferentes. Assim, depressão não é uma doença, como alguns intrometidos tentam espalhar por aí, mas um mal produzido por outras causas, uma síndrome, portanto. Quando então se utiliza psicofármacos para tratar a depressão, que em verdade estão cuidando, tratando dos sintomas, não o mal em sua raiz. Quem está falando aqui é um psicoterapeuta de trocentos anos de vivência, de 74.810 horas, muitas ouvidas com esse drama. Não é um curioso, um aparecido, e nem interessado em aumentar a receita de laboratórios e indústria da doença a serviço dessas criminosas corporações. Vou ter que me conter. Mas perguntariam, os remédios, então nesse caso, não funcionam? Funcionam. Nos efeitos. Aliviam, estancam os processos críticos e também crônicos, mas não promovem a extirpação do mal, não trazem a cura. Por isto, é muito comum a recidivância, a repetição, a recaída. Assim, a instabilidade de humor, a apatia, a tristeza, a perturbação do sono, a ansiedade, os pensamentos suicidas, a inapetência, a falta de motivação são momentaneamente debelados, combatidos, e isso dá às pessoas afetadas intervalos de bem-estar. Mas combatem-se os sintomas, não as causas. Momentaneamente combatem. Não vamos nem falar dos efeitos colaterais, das dependências que as drogas causam, nem disso vamos falar. Vamos focalizar nessa questão de efeitos e da verdadeira cura. Psicofármacos tratam de sintomas e consequências, não o mal em si. Persistirá o problema até que se ataque a sua origem. Os vários tipos do mal, como a depressão profunda, os transtornos depressivos, os desvios ciclotímicos, que são as alterações alternadas de humor, da euforia que vai ao abatimento. Todos eles apresentam uma recorrência, uma recidivância altíssima, beirando a 90% as recaídas. E o que é pior, muitas vezes o retorno é amplificado,
maior e pior do que antes. Isso é uma festa para a indústria da doença, com os laboratórios, as redes de farmácia, quando se deparam com uma receita de um psicotrópico, um psicoterápico, esfregam as mãos a dizer: oba, mais um para a eterna caravana da dependência, e que venham os lucros. Um médico norte-americano que praticamente teve que se exilar no Reino Unido deu aulas muitos anos na Universidade de Hull. Esse médico brilhante é o terror dos laboratórios. Só que muito pouca gente sabe do trabalho que esse médico norte-americano realiza. Ele ainda está encarnado, está na carne. O nome dele, gravem o nome dele, Dr. Irving Kirsch. Ele deu aula na Universidade de Hull, que é uma universidade inglesa fundada lá pelos anos 30, localizada em Kingston upon Hull, que fica em East Riding of Yorkshire. Eu até estive lá para uma outra situação. Mas esse senhor, esse médico brilhante, entre 1998 e 2007, ele trabalhou assiduamente em pesquisas relacionadas a placebos. Placebo, para quem não sabe, é um simulacro, um remédio de mentira, e alguns preferem chamá-lo de indutor da sugestionabilidade. Mas o Dr. Irving foi convidado pelo FDA, que é Food and Drug Administration, a agência norte-americana que libera alimentos e drogas, e até inspirou o nosso querido Dr. Adib Jatene, que foi junto com o Dr. Carlini para criar no Brasil o que criaram, a Anvisa, que era uma coisa boa, e depois se perdeu os critérios, os escrúpulos, virou uma banca de lobistas, como ainda é hoje. Mas as conclusões do Dr. Irving, baseadas em dados científicos definitivos, indicam que os remédios antidepressivos usados e prescritos no mundo todo para centenas de milhões de pessoas, prestem atenção, não tem mais eficiência do que uma drágea com açúcar. Claro, isso chocou a opinião pública, o mundo inteiro, o meio médico, e principalmente produziu um terremoto para os laboratórios, para a indústria farmacêutica e afins. Afirma o cientista, ele está aí, é só conversar com ele. Ele afirma ainda que a diferença de atuação
de um placebo clássico. E esses medicamentos, a diferença é praticamente nula, inexistente, nenhuma, resultados clínicos irrelevantes. E o estudo é profundo, com análises e meta-análises, em base de milhares de dados e constatações. E ali, o Dr. Irving confirma que o efeito placebo é poderoso, sem danos colaterais, sem consequências fisiológicas ou psíquicas, gastrointestinais. E aí está o drama. Sem custo de dinheiro para ninguém. Desespero total nos laboratórios. O Dr. Irving, em outras palavras, afirma e prova que a utilização de antidepressivos, drogas barbitúricas. Barbitúrica é a substância derivada da união do ácido malônico com a ureia, de onde se derivam outras substâncias de uso terapêutico. Foram descobertos os barbitúricos por Adolf von Baeyer e o final do século XIX. O uso desses medicamentos promove o desligamento do sistema nervoso central, partes do cérebro, e Irving afirma que podem eles ser substituídos por outras práticas que não causam dependência. Gente, nós vamos voltar aos chás de camomila, a salada de alface, ao escaldapés, as receitas da avó. Volta a afirmar que os medicamentos antidepressivos atuam sim nos efeitos, sem contudo atacar a causa, sem curar. Portanto, Dr. Irving chegou a sugerir o uso do placebo, mas sem mentir para os pacientes. Vocês podem procurar os relatórios de Irving Kirsch aí mesmo na internet. Talvez tenham dificuldade, porque isso é escondido pelos laboratórios e, o que é pior, pelos próprios médicos. Lastimável. Você sabia disso? Não sabia. Tá tudo escondido, tá tudo camuflado, tá tudo abafado. Isso é escondido. Mas o que é pior, os próprios médicos sabem. É lamentável. É lamentável. O pior problema causado pelos psicofármacos, além do financeiro e manutenção das doenças, porque não curam, é que a progressividade, o hábito, o costume orgânico com as drogas aumenta assustadoramente as demências, a loucura, as induções ao suicídio. O aumento de serotonina no cérebro
por recaptação ou por aumento na produção, cria pontes de necessidade que levam, em sua ausência, às crises de abstinência, e aí sobrevém o desespero. O termo depressão, ele origina-se do latim depressio ons, de depressum, de deprimere, e é recente. O mal mudou de nome, de cara, de tratamento, de jeito, ramificou-se, mas nada disso chegou à cura. Pelos medicamentos ou psicoterapia, não resolveram. As conclusões do relatório de Dr. Irving definem que os efeitos das drogas, em quaisquer casos, são nulos para as origens do mal. Desculpem. Vamos fazer uma pequena digressão, um retorno ao passado, para que a gente entenda isso. Antes das definições trazidas pelo grego Sócrates, a visão do ser humano, compartilhada de modo geral por gregos, hebreus, egípcios, babilônios e persas, compreendia o adoecimento físico e mental a partir de uma narrativa mística e religiosa, atribuindo a uma entidade divina, a um demônio, do grego daimon, espírito, spir, do latim spir, vento, a etiologia, a origem de todas as doenças, físicas e mentais, inclusive a depressão. Com as contribuições de Sócrates, este foi um filósofo matemático, meio maluco, que nasceu e viveu na Grécia, em Atenas, no século IV antes de Cristo. Ele fez, com os seus escritos e experiências, a transferência do entendimento da doença do âmbito espiritual apenas para a natureza, para a condição natural, inaugurando assim o modo científico de pensar, concreto, materialista, comprovável e incompleto. Isso comprovo hoje. Definição incompleta. Atribui-se a outro grego contemporâneo, Hipócrates contemporâneo, do nosso Sócrates, século IV. A diferenciação atribui-se a Hipócrates, que é o pai da medicina, todos sabem. A diferenciação entre medicina e filosofia, bem como a transição da explicação da doença centrada em termos sobrenaturais para termos científicos, com base
no conceito dos 4 fluidos, que são bile, fleuma, sangue e bile negra. Hipócrates descartou de vez a presença sobrenatural, o que foi um grave retrocesso. Os tratamentos indicados para a melancolia, na época, ou tristeza profunda, ou males da alma, era o uso de plantas medicinais, como o eléboro, meimendro, mandrágora, beladona, e de purgantes para a eliminação da bile negra. Todos os meios de cura antes dessa divisão eram acompanhados durante, depois, antes, por jejuns, meditação, benzeduras, queima de incensos, banhos aromáticos, variando de povo para povo, de cultura para cultura, mas sempre presentes. Eram os chamados rituais de cura. E os relatos, que coisa horrorosa, indicam que os resultados eram muito bons. Daqui a pouco eu conto por quê. O monge, nascido entre a Bulgária e a Romênia, na região dos Balcãs, Johannes Cassianus, que a igreja canonizou depois como São João Cassiano, introduziu então a palavra assídia como definidora dos estados conhecidos da depressão, apatia, indolência, tristeza, desânimo, melancolia, que é a tradução em grego da bilis negra. E Cassianus defendia que esses males, prestem atenção, acometiam as pessoas devido ao descuido espiritual voluntário. Para Cassianus, era a causa primária. Baseado nisso, outro santo, tem santo demais, Gregório Magno, quase contemporâneo de Cassianus, fez incluir a melancolia, a assídia, como já vimos, como um dos 7 pecados capitais, atribuindo ao próprio indivíduo a culpa pela doença, devido à invigilância. A depressão, segundo Gregório Magno, é própria do que não crê na força de Deus, segundo ele. Ou seja, se você adoecer, você está cometendo um pecado. Isso fez, olhem só, com que os facultativos abandonassem de vez as interferências de forças paranormais nos tratamentos dos males psíquicos. E aí se consolidou o tratamento dos sintomas, dos efeitos, sem a cura, sem a busca pelas causas.
foi o médico escocês, William Cullen, lá do século XVIII, o primeiro a empregar o termo neurose. E o sistema de classificação nosológica proposto por ele descrevia a melancolia como uma insanidade parcial causada por um grau de torpor na atividade do sistema nervoso que afetava tanto a sensação quanto a volição. Volição é a vontade, a iniciativa, atrofiando-a, reduzindo o seu volume e intensidade. Já Immanuel Kant, também no século XVIII, proeminente filósofo metafísico, também contribuiu com uma proposta de classificação dos transtornos mentais, separando-os do quadro de retardo mental e identificando 3 entidades nosológicas principais: melancolia, mania e insanidade. Nosologia é a parte da medicina que classifica as doenças. Kant descreve ainda a hipocondria e outras manias de modo semelhante a como é descrita na atualidade como uma forma de manifestação da melancolia. O termo depressão, por sua vez, emergiu definitivamente e consolidou-se nas décadas seguintes como entidade nosológica independente, uma doença em separado. Kant, filósofo alemão, Immanuel Kant, estabeleceu para a metafísica que fatores adjacentes atuariam como protagonistas de males do corpo numa revitalização de conceitos de Sócrates. Mas a indústria farmacêutica prefere não mexer com isso, já que aí os remédios podem curar o doente. E quem disse que eles querem acabar com as suas galinhas dos ovos de ouro? Quem disse? No século XIX, Railroad, Jonathan Christie August Railroad é nomeado professor de medicina psíquica na Universidade Alemã de Leipzig. E ali surge a primeira disciplina de psiquiatria em uma faculdade. Uma relevante contribuição de Railroad foi a sua visão holística, a interação entre mente, corpo e alma, que o levou a cunhar o termo psicossomática. Depois excluíram a alma. E em 1801, ele publica o Traité médique philosophique sur l'aliénation mentale ou la manie, que é o tratado médico filosófico sobre alienação mental ou a mania, considerado um marco na história da psiquiatria. Eu não cito esse pessoal, esses fatos, para demonstrar saber, não é isso.
é para que você conheça, saiba de onde vêm as pesquisas, quem as fez, para não ficar falando besteiras como muitos por aí, que a serviço de corporações laboratoriais mercantis trazem um cenário irreal, enganoso sobre o tema. Eu tinha que ter mais liberdade para dar detalhes. Mas as minhas contas são altas e eu tenho que me conter. Mas que dá vontade, dá. E eu estou que não me aguento. Só para refrescar o assunto um pouco, espairecer. Eu encontrei-me esses dias com o Dr. Gilberto Chierici, que também já está na colônia LOZ, ele que voltou à vida espiritual há pouco mais de um mês. É um ser humano com grande cabedal. Ele está bem, é um espírito luminoso, com muitas conquistas, praticamente recomposto, recuperado do infarto do miocárdio. E se Deus quiser, em breve estará também atuando conosco na FETAS. Eu vou até tentar trazê-lo aqui, se ele puder vir. Ele, talvez vocês não se lembrem, mas é aquele médico do interior de São Paulo que criou a fosfoetanolamina, a pílula do câncer, que curou milhares mesmo, de pessoas com tumores sérios, distribuindo durante mais de 20 anos, totalmente de graça. E esse foi o motivo porque as monstruosas corporações das drogas conseguiram na justiça a proibição dessa distribuição, que beneficiava e beneficiou a tanta gente. Curava, mas era sem custo. Meteram nele inúmeros processos por fazer o bem. Não tenham dúvida. Dr. Chierici, guardem o nome, Gilberto Chierici, vai ser reconhecido como um dos maiores cientistas do mundo pelo trabalho que ele desenvolveu, não apenas na pílula do câncer, mas ele também desenvolveu um trabalho extraordinário com a mamona, fazendo próteses muito mais baratas do que essas porcarias que andam por aí, de altíssimos preços. Mas ele foi impedido de fazer o bem por causa dos lobbies frequentes, com a costumeira manifestação da banquinha Anvisa, com relatórios bombásticos de picaretas na televisão, em redes nacionais. Uma hora eu largo os limites. São os mesmos que venderam laudos falsos para a proibição da autoemoterapia e de outras coisas que trazem benefício e cura para a população e não custa nada, como a aloe vera, a babosa. Mas esses paladinos da defesa da indústria da doença, não da sociedade, logo vão ter as suas recompensas, serão desmascarados. Aliás, o governo poderia, mas eu não sei, é tudo
uma bola só. Dr. Jatene chama tudo isso de boteco de fraude balela. Ufa! Mas voltando à nossa vaca atolada, o desenvolvimento do tratamento da depressão, depois de idas e vindas, nos últimos 80 anos, se encaminhou para a utilização de drogas estupefacientes, barbitúricos cada vez mais possantes, que momentaneamente, já vimos, apresentavam melhoras nos sintomas, mas se repetiam as crises com doses aumentadas e outros efeitos como a dependência e a viciação. Tivemos episódios grotescos, como os métodos utilizados pelos médicos italianos Ugo Cerletti, psiquiatra e neurologista, e Lucio Bini, que passaram a aplicar choques elétricos nas cabeças dos malucos, desenvolvendo a ECT, que é eletroconvulsoterapia, usada inicialmente no trato da esquizofrenia, mas que apresentava também imediatos resultados nos sintomas da depressão, nos sintomas. E aí sucedeu-se, sobretudo após os anos 70, o surgimento de várias possantes e caríssimas drogas, como a mitriptilina, a desipramina, a nortriptilina, todas e um punhado de outras, com o propósito de inibir os sintomas, que conceitualmente seria a função mais importante, com diferentes propriedades farmacológicas, ou seja, o doente não reagia porque não tinha condições, estava sedado. Entre estas funções que eles citavam, tinha a inibição da recaptação de noradrenalina, outra vedete, a NA, que parecia ser a mais eficaz de todas, reforçando a hipótese proposta pelo Dr. Chaldekraut, Joseph Jacob Chaldekraut, que em 1960 e poucos chegou à conclusão que a depressão seria o resultado de um déficit central de NA, de noradrenalina. Isso é que consolidou o errôneo conceito de que a depressão é uma doença e, portanto, poderia ser curada com drogas, barbitúrico, estupefacientes, psicotrópico, venenos, mentira. Quando eu cheguei à colônia da Fetasa, eu tinha já passado por outras regiões, inclusive de pesquisas, onde tive contatos muito esclarecedores sobre a depressão. E descobri uma coisa que já sabia, que já se sabia, eu não sabia, há milênios. Isto é uma afirmativa, não é uma especulação. Preste atenção. A depressão é um mal proveniente da interferência
de forças exteriores, espíritos, encostos, entidades obsessoras, seja qual o nome que se quiser dar, que traz consequências sérias, físicas, patológicas, psicológicas e sintomas perceptíveis, causando sofrimento e perda de interesse pela vida. Ela mina as energias vitais. E vejam bem, a permanência duradoura por alguns meses dessas presenças é quem produz a depressão crônica e só é eliminada quando se fecha o canal cognitivo da epífise neural ou glândula pineal, vamos entender. O que é glândula pineal? A glândula pineal, também conhecida como conarium, epífise cerebral ou simplesmente pineal, é uma pequena glândula endócrina no cérebro dos vertebrados. A forma da glândula se assemelha a uma pinha, uma bolinha cheia de pontos, antenas, daí o seu nome. Essa glândula produz, dentre outras coisas, a melatonina, um hormônio derivado da serotonina, que modula os padrões de sono, de humor, de alegria e tristeza também. A glândula pineal está situada no epitálamo, perto do centro do cérebro, entre os dois hemisférios, escondida em um sulco, onde as duas metades se unem. Está junto com o hipotálamo, que forma o trio com o tálamo. É um fotorreceptor muito potente, fisicamente atrofiado, mas energeticamente muito ativo, que comanda sensores metafísicos, regulando fenômenos chamados paranormais, e já foi chamada de terceiro olho. Aliás, ainda o é, no caso dos anfíbios. Descartes, René Descartes, acreditava que a glândula pineal seria a sede da alma, e dali se originaria toda a vida física, emocional e mental dos seres. Ele foi um filósofo, pesquisador francês, que criou o epíteto penso logo existo, em latim cogito ergo sum, no século XVII. Confesso que se eu estivesse aí na carne, eu ia agora dar um soco na minha cara, porque eu não engolia e nem acreditava muito nessa teoria. Eu não sabia muito, não sabia nada, ou nem acreditava muito e nem acreditava em nada. Nem acreditava que eu tivesse uma alma. E agora eu descubro que não tenho. Eu sou uma alma. Eu sou uma alma, um espírito, agora desprovido da embalagem carnal. Para alguns bonita, charmosa, mas para todos fedorenta, cheia de humores e buracos. Deixei o corpo
Mas olha, continuam comigo todos os sentidos. As manias, os defeitos, algumas qualidades, lembranças, os amores, os sentimentos, o conhecimento. E é pelo condão energético, prestem atenção, da pineal, que eu consigo fazer essa transmissão, essa comunicação com vocês. Interferir na mente e no corpo desse senhor, desse canal que me recebe. Sabe a muleira dos nenéns? É interessante esse caso, porque tem uma relação direta com essa situação. A pineal está na direção dessa muleira que a gente conhece nos bebês. É a USB que liga a alma ao corpo, que faz a conexão. E que, como no processo do sensory channel, da comunicação mediúnica, permite a cooptação ou a participação de outros espíritos, inclusive de atrasados, maléficos, e aí entra a invigilância. Isso. Os encostos, os obsessores agem como vampiros, esgotando as energias vitais do possuído, sugando tônus fundamentais, como os que formam a melatonina, hormônio derivado da serotonina, que ativa a produção de outras glândulas ou a sua repressão, como a oxitocina, a adrenalina, enfim, os hormônios dos humores bons e maus. Esgota o tanque. E daí vem a depressão, que é, em essência, um estado de espírito ou de espíritos. Eu tenho atendido na colônia espiritual da FETASA, junto a outros bons médicos, a pessoas encarnadas e desencarnadas com depressão, pânico, melancolia, paranoias, neuroses gerais, muito sofrimento. E invariavelmente, veja bem, todas as vezes, quando chega o paciente, ele está grudado pela cabeça por 1, 3, 4, 8 obsessores, que se ligam a ele pelo canal da pineal, pela abertura abaixo da muleira, como estou agora eu aqui. Só que aqui é diferente, eu não sou obsessor. Aqui eu não sugo muito as energias desse senhor, mas é assim. E a função de afastar os indesejáveis acompanhantes é fácil, que são levados para uma outra região, para outras formas de tratamento. Isso é fácil, imediato. Mas, e aí vem a questão da cura. A pineal, a porta da entrada, a USB, a janela da conexão fica aberta e exposta a outros ataques. Ela fica aberta. E o indivíduo precisa fechar, por sua própria atitude, e manifestar a sua vontade para fechá-la, usando o livre-arbítrio. Isso não se cura nenhuma depressão sem que se obstrua o canal de conexão da pineal
aos invasores maléficos. Mas como fechar essa entrada? Primeiro, precisamos saber por que ela se mantém aberta, conectável. Existem alguns fatores que deixam a conexão da pineal aberta. Cada um, ou todos eles, ou individualmente, precisam ser eliminados previamente para que se possa obter a cura verdadeira. Anotem: rancores, mágoas, desejo de vingança, revolta, inaceitação, inveja, são os que mais escancaram, arregaçam os canais. Assim, é preciso vasculhar os ressentimentos a fundo, raspar o tacho, o fundo do tacho, buscar os meios de se livrar disso. Quase sempre tem um que é maior que todos, que se destaca, um ressentimento, um rancor maior. Os meios para se livrar deles são diversos: meditação, jejum, recepção de passes mesmerianos, reiki, jorei, vigília, exercícios físicos, respiração alotrópica lá do Rui, que troca as drogas pelo oxigênio, ações como yoga, promessa para o santo, sei lá. Desde que direcionados na invocação da liberação desses ressentimentos. É a prática do perdão efetivo. As orações, os cultos, as comunhões ajudam, mas não resolvem. Os banhos ajudam, mas não resolvem. Eu vejo daqui religiosos de alto valor espiritual sofrendo, e sofrendo muito, com depressão. Pastores, padres, pregadores diversos, oradores espíritas, com gigantescas e assustadoras depressões. Estudei daqui mesmo, acompanhando de perto 5 desses casos, que não vou citar o nome, mas vou relatar alguma parte da experiência. Um padre famoso, iluminado, com um grande conhecimento espiritual, um coração lindo, generoso, maravilha de ser humano, caiu em profunda depressão, daquelas brabas, beirando ao suicídio. Fui vê-lo junto com a equipe e ele estava com 5 obsessores tenebrosos, agarrados, grudados, sugando tudo. E percebi que o espaço aberto na pineal, as tomadas de conexão eram extensas. Conversando com um dos iluminados mentores que acompanham o citado padre, um anjo de guarda, um espírito de alta patente, eu perguntei: mas por quê? E ele, o mentor, explicou: ainda há no coração dele um incrustado rancor por causa do pai, que vem desde a infância, e é uma ferida que não fecha. Como ele
tem um acendrado amor pela mãe, alimenta isso. E ainda não se decidiu a perdoar efetivamente. Diz que perdoou, mas não esqueceu, ou seja, não perdoou. Aí a fenda. O livre-arbítrio dele é exercido e isso deixa essa brecha, contra a qual nada se pode fazer, só Deus, que é o que concede o livre-arbítrio. E os obsessores são antigos participantes do seminário e da própria igreja, companheiros. Pode ver, olha lá. São 5 religiosos, 2 homossexuais, contrariados por negativas. Mas é a velha história, ele confirma. Acharam a porta aberta. Também visitei outros religiosos, outro padre, 2 pastores e um orador espírita, muito famoso, acometidos pelo mesmo mal. E em todos, encontrei as conexões desprotegidas, abertas por causa da mágoa, contra pai, mãe, contra marido, contra esposa, o que parece ser uma causa recorrente na maioria dos casos. Assisti, ano passado, uma pastora doce, meiga, suave, angelical, que foi fragilizada pela doença a tal ponto que se desesperou e provocou a própria morte. Que vai lhe custar, coitada, muito sofrimento, muito mais do que ela imagina. Que Deus tenha misericórdia. Mas como se livrar disso? Repito, vasculhando os sentimentos, tirando os ressentimentos, as mágoas, os rancores, o desejo de vingança, a não resignação, a revolta, sobretudo no meio familiar e sentimental. Pai, mãe, irmãos, marido, mulher, noivos, noiva, enfim. E prestem atenção. As pessoas em sofrimento buscam ou são levadas para igrejas, templos, centros, casas religiosas, atrás de curas e de alívio. E na maioria das vezes saem piores do que entraram, porque estão com os conectores abertos, disponíveis. A maioria das igrejas e templos, dos centros, compõem-se de núcleos lotados de obsessores. E essas pessoas funcionam como esponjas, atraindo, como a carniça atrai o urubu, entidades trevosas horríveis. É preciso, sim, buscar o apoio espiritual, as orações, estimular a fé, recorrer a Deus nesta e em todas as situações. Mas é preciso cuidado, porque de repente podem estar indo tomar banho no chiqueiro e vão sair emporcalhadas.
Mas existem os lugares limpos sem esse risco? Claro que existem, e são muitos. Mas é preciso identificá-los, encontrar alguns sinais que sejam reveladores. O primeiro deles é a presença de dinheiro, do mercado, da traficância com Deus. Chegou na igreja, no templo, no centro, e viu a campanha de arrecadação, sai fora. Viu a banquinha de souvenir, de lembrancinha, de terços e santos, de venda de livros, seja até mesmo a Bíblia, os inários, dentro da casa de oração, saiam fora. Não serve. Posso assegurar que tenho percorrido algumas centenas de locais, templos evangélicos, igrejas, centros espíritas, templos diversos, e em todos onde havia internamente o comércio, a chuva de obsessores era enorme, prontos para atacar sem exceção. Alguns lugares me chamaram a atenção por estarem limpos e protegidos. Alguns centros espíritas sem livraria e mercado internos. Alguns centros de prática africana, como Umbanda e Candomblé. Alguns templos budistas, zen, orientais, e algumas poucas, infelizmente, poucas igrejas evangélicas. Mas alguns lugares me chamaram a atenção. Por estarem limpos e protegidos. Uma denominação se destacou para mim, porque estão praticamente todas dessa denominação isentas de obsessores, que foi a Igreja Batista, a tradicional, da origem. As renovadas não. As modificadas, quase todas estavam com os escravizadores. Essas grandes, invariavelmente, são ninhos de obsessão e outras doenças. Inclusive, a pior delas, o fanatismo. É uma doença terrível. Também um número bem significativo das presbiterianas está limpo. Anotem, sem o mercado de dinheiro, de movimento comercial dentro dos lugares. Nesses pontos limpos é possível fechar a conexão e assim se livrar da obsessão e fugir da depressão e de outros males. A que tem o maior número, a Igreja Católica, infelizmente, em todas, sem variação, eu vi a presença entupida de obsessores por causa exatamente do mercantilismo e cobranças e pela exposição assintosa, agressiva de riquezas materiais, tesouros fabulosos alimentando mentiras, lendas e fábulas conscientemente. Falam em manjedoura, em São Francisco, mas sem praticar os ensinamentos. Eu nasci numa família católica, minha mãe era católica, fui católico durante muito tempo.
e me assustei com isso. Porque são aproximadamente 140 milhões de ninhos de doenças espirituais, ninhos de doenças no mundo. Em alguns centros espíritas, como kardecistas, umbandistas, candomblecistas, etc., eu vi limpeza com bons passes. Mas estes que são limpos não têm mercado interno. Livrarias, lembranças. Friso é uma placa de aviso, é um sinal luminoso piscando para avisar. Se perceberem isso, caiam fora. Ou se estiverem suscetíveis, vão se empanturrar de companhias horrorosas, de curta ou longa duração. Encontrando um lugar bom, concentrem-se no objetivo de bloquear a entrada da pineal. Se quiserem, consultem, busquem apoio e ajuda de um psicoterapeuta, um psicólogo, para eliminar alguns sintomas que podem estar presentes. Mas isso nem será necessário. Se conseguirem botar para fora, vomitar toda a carga de mágoa, de rancor, de ressentimento, isso veda a entrada. A cura é mágica, maravilhosa, abençoada. E nem precisa de drogas, de estupefacientes. Um chazinho de camomila, um calmante, uma salada de alface, um passe, um jorei, um reiki, a yoga, uma corrida, um banho de descarrego. Eu não sei quem me falou, a capoeira. Já funcionem muito bem também. Mas repito, para que não se decepcionem, é indispensável a vontade manifesta do indivíduo. Sem isso, nada feito. Eu e grande equipe de bons, eficientes, menos chatos do que eu, mas eles também são chatos, médicos, especialistas, uma equipe, a equipe LUZ, nós estamos na colônia da Fetasa, é uma colônia espiritual. Se quiserem, podem solicitar a consulta nos moldes já indicados, através da vigília do sono, com a senha ao se deitar para dormir, Fetasa. E é sem custo, sem doação, sem presente, sem dinheiro, sem qualquer troca, traficância, sem qualquer mercado. E a gente espera ajudar aqueles que nos procuram e que precisam. E temos feito isso. Eu vou pedir para voltar, pois tenho um assunto muito sério para abordar. Gostei daqui, gostei mais do que lá no centro, porque aqui me pareceu também muito bom. Mas tudo bem. Se me deixarem, eu volto. Eu quero falar cientificamente sobre um tema que tanto o Dr. Adib quanto a doutora Zilda Arnes abordaram já com profundidade e sabedoria, mas que eu tenho, dentro da minha imodéstia habitual, uns complementozinhos que podem clarear o entendimento
eu quero falar sobre homossexualismo. Se deixarem. Fiquem todos com Deus. Um abraço, com paz e com virtude. Muito obrigado.